Nós encontramos quase 1 milhão de moedas. Encontraram perto dessa múmia. Diz a lenda que o pirata mais bem-sucedido de todos os tempos, Black Sam Bellamy, perdeu o navio, a vida e 5 toneladas de tesouros em uma forte tempestade. O local do naufrágio é perigoso. É a maldição do Bellamy. Mas uma múmia, retirada do fundo do mar, conta outra história. Boa parte da lenda se tornou realidade. Remy. É uma missão impossível. Sou Rami Romani, arqueólogo e especialista em múmias. Em todo lugar, a Terra revela os seus mortos. Ah, meu Deus, Pedro, olha isso. Graças às novas tecnologias de ponta, novas múmias são descobertas todos os dias. Parece uma cena de crime. Essas múmias guardam segredos extraordinários. Ai, meu Deus, o que é isso? Incrível. Para quem sabe como desvendá-los. Isso muda tudo. Este é um trabalho para o Caçador de Múmias. Na costa de Cape Cod, em Massachusetts, debaixo das águas geladas do Oceano Atlântico e cercada por toneladas de tesouros, uma múmia foi encontrada. A múmia faz parte de um naufrágio de 1717. Foi descoberta dentro de um bloco de sedimento parecido com concreto, com a pistola que pertencia ao capitão Black Sam Bellamy. Conhecido como Black Sam por causa do rabo de cavalo escuro, ele foi o pirata mais rico da história. Ele atacou 53 navios e se apossou de 4,5 toneladas de tesouros. Em valores atuais, sua fortuna valeria mais de 120 milhões de dólares. Mas supostamente Black Sam se deparou com a morte quando uma violenta tempestade perto de Cape Cod jogou seu navio, o Ida Galli, em um banco de areia no litoral. Muitos tripulantes entraram em pânico, encheram os bolsos com moedas e saltaram no mar. As ondas despedaçaram o navio, espalharam o tesouro e carregaram muitos piratas afogados para a praia. Black Sam não estava entre eles. Parte do tesouro foi recuperado e ao menos 2 piratas nadaram até a praia e sobreviveram. Mas esse incidente continua um mistério. Eu vim para Cape Cod descobrir o que realmente aconteceu 300 anos atrás com Ida Galli, o tesouro perdido e o capitão Sam Bellamy. O primeiro passo é investigar a impressionante carga de artefatos que sobrou do naufrágio de Black Sam. Eu estou no museu Ouida Pirate, que possui o único tesouro de pirata confirmado no mundo. E eu vou conversar com o responsável, o Barry Clifford, que descobriu o naufrágio em 1984. Mas ele não encontrou apenas o tesouro. Ele também achou uma múmia. Uau! Olha isso! Uau! Está escrito no sino Ida Galli, 1716. O Ida era um navio negreiro. Foi batizado em 1716, como indica o sino. Ele foi construído para transportar escravos da África para o Novo Mundo. E essa foi a viagem inaugural do Ida, quando navegava de volta da África com uma carga de escravos. Eles venderam os escravos na Jamaica e, quando levavam o dinheiro de volta para a Inglaterra, o navio foi capturado na passagem de Windward pelo Sam Bellamy. Certo. Então, o Ida era um navio pirata bem diferente dos outros, porque também continha escravos na tripulação. Escravos que se tornaram livres e fizeram parte da tripulação. Correto. 1/3 da tripulação do Ida era ex-escravos. E a bordo desse navio, eles eram livres. É uma grande ironia, obviamente, e a história não conta isso com detalhes. 1/3 dos piratas, na Era de Ouro da Pirataria de 1680 a 1730, era de origem africana. A maioria era ex-escrava. Em navios como o Ida, eles eram livres. Eles podiam votar. Eram eleitos como oficiais e até como capitães de navios, baseado em suas contribuições para a Irmandade, e não pela cor da pele ou pela religião. É uma lição interessante. Na arqueologia, qualquer descoberta é um jogo de adivinhação para tentar descobrir
de quem era o objeto, de onde veio, e o resultado são teorias e não fatos, mas esse sino possui todas as indicações para ser factual. Todo mundo dizia que nós éramos completamente loucos e estávamos inventando essas histórias. Mas a descoberta do sino fez o povo de Cape Cod morder a língua. Como você encontrou? Primeiro, nós cavamos um buraco. O sino estava no fundo de um buraco grande. E um dos nossos mergulhadores subiu e disse que dava para ver a lateral do sino. Nós levamos o sino ao nosso laboratório e alguns dias depois, um dos arqueólogos me ligou e disse: "Você precisa vir aqui. Nós encontramos um W no sino." E por que eles achavam que você era louco? Porque isso era uma lenda de Cape Cod, uma lenda. O que você fez foi o certo. Você ouviu o povo local, você ouviu as lendas, e sempre há um fundo de verdade. Exato. E quanto tesouro você acredita que o Sam Bellamy carregava no Ida antes de afundar? Eu acho que devia haver quase 1 milhão de moedas. Quanto você encontrou em 30 anos? Nós achamos mais ou menos 20 mil moedas. Você acha que ainda há quase 1 milhão de moedas no fundo do mar? É o que eu acho. O que o Barry encontrou até agora foi avaliado em mais de 100 milhões de dólares. É difícil acreditar que, mesmo com a tecnologia moderna, sua equipe recuperou apenas uma fração do tesouro. 4 toneladas da carga do navio ainda não foram encontradas. E quem sabe quantas múmias. Esse é o único tesouro de pirata confirmado no mundo. É inacreditável. É igual possuir o único Tiranossauro Rex. Pode crer. Aqui em Cape Cod é igual ter a única múmia. É essa? Essa é a múmia? É. Depois de tantos anos trabalhando com múmias, eu nunca vi uma múmia dentro de uma pedra. É incrível. É uma solidificação complexa. Muitas múmias são preservadas intencionalmente, mas essa múmia se formou por acidente. A solidificação acontece quando a água salgada entra em contato com o ferro enferrujado, causando uma reação elétrica. A mistura de ferrugem, areia e vida marinha forma uma casca dura em volta de artefatos de ferro, como armas e moedas. Essa casca pode se formar em outros objetos próximos e até em cadáveres. Dá para ver um pedaço da pelve saindo aqui. Me fala, o que mais do corpo está dentro desse bloco? Nós tiramos uma radiografia com uma máquina de raio-x industrial e pudemos ver claramente vértebras e costelas e um esqueleto humano dentro do bloco. E essa múmia foi identificada? Os ossos foram analisados e eles determinaram que é alguém do norte da África ou leste europeu. É por isso que vocês acham que essa múmia não é o Black Sam? A pistola do Sam Bellamy foi encontrada perto dessa solidificação. A pistola estava perto dessa múmia. Isso. Mas o exame de DNA indica que não é a múmia do Black Sam. Então, o Black Sam continua desaparecido? 102 corpos foram arrastados até a praia. Dos 144 piratas que estavam no Ida, nós sabemos que o Sam Bellamy não era um dos 102 piratas levados à praia, porque ele teria sido identificado pelo povo local. Então essa não é a última múmia no fundo do mar. Deve ter por lá mais umas 30 múmias. Só Deus sabe o que há no fundo do mar. Mas se a múmia não é de Black Sam, por que sua arma foi encontrada com outro pirata? A pistola era a arma mais valiosa de um pirata. Seria extremamente estranho outro pirata carregar a arma de fogo de Black Sam. Essa é a famosa pistola de Black Sam? Essa. E essa faixa estava enrolada no cabo da pistola. É feita de seda e nós vemos um desenho de rosas na faixa. E essa é a imagem do rei William III no cabo da pistola. Nós sabemos, através de documentos primários, que a namorada do Sam Bellamy deu uma faixa vermelha com rosas ao Sam Bellamy. Isso foi encontrado ao lado da múmia? Sim, encapsulada na tumba do pirata perdido. É assim que chamamos. Esses artefatos são pistas do que aconteceu com o Ida naquela noite. Mas com tanta coisa debaixo d'água, incluindo possivelmente mais de 30 múmias, ainda há muito a ser descoberto. Uau! Esses são alguns dos canhões? São sim. Olha isso! É.
Quanto pesa um canhão desses? De 550 a 680 quilos, mais ou menos. E os canhões também estavam dentro de blocos solidificados? Tudo estava em blocos. Nesses tanques que nós temos, há mais canhões solidificados. Caramba, olha esses canhões. Está vendo os canhões aqui? Por que vocês deixam os canhões dentro desses tanques? Para não secarem. O que é isso? Meu Deus, que peso! É um anel de âncora, que fica no topo da âncora. Tudo isso pertence ao Wida? É. Os arqueólogos do Barry vêm limpando solidificações há décadas para extrair mais tesouros. É um processo lento, porque a maior parte do tesouro está escondida nas solidificações. Essa solidificação foi encontrada alguns anos atrás. Nós tiramos uma radiografia e descobrimos que há um pouco de pó de ouro do outro lado dessa chapa. Como assim pó de ouro? Pó de ouro era uma moeda de troca 300 anos atrás, especialmente durante o comércio de escravos. Eu também posso limpar um pouquinho? Porque eu tô louco pra descobrir o que tem debaixo desse troço. Eu posso? Sabe, eu entendo esse seu Entusiasmo. entusiasmo para ver melhor. Primeiro tem que pôr Tá as bom. luvas. Esses objetos são prateados. E vocês acham que tá cheio de ouro aqui. Fazemos radiografias em todos os detritos, colocamos os pedaços nesses potes e qualquer fragmento que sair daí você coloca aqui pra gente tirar um raio-x e ver se não tem fragmentos de ouro no meio dos restos de material. Você tá dizendo que esse pó pode conter um pouco de ouro no meio? É por isso que é importante guardar tudo. Dá pra ver que você tá chegando perto de algum tipo de material. O ferro solidificado emana um odor forte. Eu tô sentindo o cheiro, é bem forte. Olha, encontrou alguma coisa, olha só. Caramba! Mas que coisa incrível! A gente não tinha visto. Você encontrou alguma coisa. A gente não tinha visto. Isso é... Isso é um pedaço de ouro? É. Eu estou em Cape Cod, Massachusetts, com os arqueólogos que investigam as relíquias de um navio que pertencia ao pirata mais rico de todos os tempos, Black Sam Bellamy. Uma múmia também foi encontrada, levantando questões do que realmente aconteceu quando o navio afundou. Que coisa incrível! É. Coloca na minha mão para você ver Pera aí, melhor. cara, eu que achei. Tá bom, tá bom. Muito bem. Você vai passar por um detector de metais antes de sair. Você pegou a febre do ouro, como a gente diz. Você quer o ouro. Então é isso que acontece? Os destroços do naufrágio confirmam que há mais mistérios nessa história do que imaginávamos. Alguns piratas podem ter enchido os bolsos com essas moedas aqui, nadado até a praia e passado o resto da vida ricos. Eu vou mergulhar nas águas geladas do Oceano Atlântico para ver o naufrágio com os próprios olhos. Agora, a temperatura do ar é 4 graus. E a temperatura da água, apenas 8 graus. A gente não costuma mergulhar nessa época. Então esse vai ser o último mergulho da temporada. Chris, o arqueólogo que mergulha com Barry desde que o naufrágio foi encontrado, vai mergulhar comigo. E Jeff, o capitão do barco, conhece essas águas tão bem quanto os piratas de antigamente. É difícil de chegar ao local do naufrágio por causa dos bancos de areia. A guarda costeira nem reconhece essa passagem porque é muito perigosa. Eu sempre digo que aqui é a maldição do Bellamy e dos piratas daquela época. Você acredita na maldição? Eu não vejo outra explicação para ser tão difícil navegar por aqui. Onde nós vamos hoje é onde nós paramos no último mergulho. E esse é o ponto onde o Barry acredita que o tesouro está? É, nesse ponto, exatamente. 90% do tesouro continua É aqui. aqui. Pelo menos é Isso. o que o Barry acha. É. Caramba, é perto assim da costa? É. Inacreditável. É, eu sei. Havia pessoas na praia vendo o Wida afundar. Não se é? despedaçando, exatamente, A gente costumava nadar pra praia, ida e volta, até começar a aparecer um monte de tubarão, e agora a gente não faz mais isso. Sinceramente, os tubarões me assustam menos do que a água gelada. Hipotermia acontece 25 vezes mais rápido na água do que no ar.
E nessa temperatura, pode acontecer em 15 minutos. Para descobrir o que aconteceu com Black Sam e 40 piratas desaparecidos, eu tenho que enfrentar o mar gelado e a possibilidade de tubarões no último mergulho da temporada. Se você fizer assim durante o mergulho, nós subimos à superfície. E se você começar a tremer assim, você querendo subir ou não, nós vamos subir, certo? Em vez de procurar tesouros, eu quero ver indícios de corpos nas solidificações abaixo. Façam um bom mergulho. Você tá pronto? Vamos lá. Muito bem. A gente está perdendo tempo. Vamos logo. Vai pra área. Legal. Vamos descer? Sim, tô pronto. Vamos lá. A correnteza é forte. Não dá pra ver muita coisa. Aqui, vem cá. Olha isso. É uma solidificação? É. É enorme. Eu quero ver se tem algum osso por aqui. Isso deve ser um canhão. Tem mais coisa por aqui também. Mas não dá pra saber o que são. Até trazer pra superfície. Algumas solidificações pesam mais de 1000 quilos. E trazê-las à superfície não é fácil. 7 âncoras estabilizam o barco para não virar com o peso da carga. Mergulhadores cavam em volta da solidificação e prendem correntes para o guindaste do barco puxar a bordo. A água tá fria demais, você tá tremendo. Remy. O frio é tanto que eu estou perdendo a sensibilidade nas extremidades e é difícil falar. Esses são sinais dos primeiros estágios de hipotermia. Tudo bem? As solidificações. Tudo. Não são só 15 metros de profundidade. Estão debaixo da areia. A gente tem que escavar o fundo do oceano. A visibilidade é muito limitada lá embaixo. Não dá pra ver quase nada. É uma missão impossível. As solidificações são pesadas e pode haver qualquer coisa dentro delas. Podem ser mais múmias, mas levará meses ou até anos para recuperá-las. Uma história. Pelo que eu vi até agora, não se trata apenas de uma história sobre piratas que afundaram junto com o navio. Ver vocês dois morrendo de frio no barco fez eu me senti muito melhor com aquela situação. Foi demais, Bem-vindo à Nova Inglaterra. Havia 140 pessoas registradas naquele navio. Eram 140 piratas no navio. 142. 142 piratas? O capitão, prisioneiros, isso. Tá, antes do barco afundar? E quantos Isso. morreram na praia? 102. Então, há 40 piratas desaparecidos. Isso mesmo. O que eu vi no fundo do mar foi simplesmente inacreditável. Mas, na minha opinião, olha, eu não acho que vocês vão encontrar mais 40 múmias lá embaixo. Não. Eu entendo, eu sei o que quer dizer. Onde eles estão? Eu não sei. Será que eles realmente morreram? Será que alguns deles não escaparam? Nós sabemos que 2 piratas do navio sobreviveram. Então é possível mais gente ter sobrevivido ao naufrágio? É? Os registros indicam apenas 2 sobreviventes, Tom Davis e John Julian, que conseguiram nadar até a praia. Mas eles foram capturados pelas autoridades e julgados em Boston. Sobreviver ao naufrágio do Ida é plausível, e o corpo de Sam Bellamy nunca foi encontrado. Ele pode ter escapado, mas por que sua pistola foi encontrada com uma múmia? Ele plantou a arma em outro pirata para conseguir se safar? A faixa na pistola foi feita pela sua namorada, Maria Hallett. O Ida afundou na costa da cidade de Maria. Mas como ela se encaixa nesse mistério? Eu vou conversar com a historiadora Kathleen Brunel, que passou mais de uma década pesquisando a relação de Maria Hallett com Black Sam. Essa aqui é a cadeia onde a namorada do Sam Bellamy
A Maria Hallett ficou presa por bruxaria. Caramba! É. Piratas, tesouros, múmias e agora uma bruxa. O mistério é cada vez mais intrigante. E se Black Sam sobreviveu ao naufrágio? Provavelmente, ele entrou em contato com a namorada. É a prisão de madeira mais antiga dos Estados Unidos? É. E no século XVIII, é aqui que eles encarceravam as bruxas. É intrigante o fato de Black Sam e sua namorada terem sido fora da lei. Mas o que eu procuro são evidências de que o casal teve algum tipo de contato depois que ele se tornou um pirata. É uma cela pequena. Que lugar horripilante. Você tá vendo esse entalhe aqui? Tô. Isso é um navio. O navio, entalhado ao lado da cela de Maria, levanta algumas questões. Maria mesma fez o desenho na esperança de seu amado voltar? Ou havia alguma coisa mais sinistra acontecendo? Sam Bellamy era da Marinha Mercante Britânica. Ele conheceu Maria e foi paixão à primeira vista. Mas Bellamy era pobre e os pais de Maria não permitiram o casamento. Por isso, Bellamy foi ao mar para fazer fortuna a qualquer custo e se tornou um pirata. Logo depois que Sam zarpou, Maria descobriu que estava grávida de seu filho. Temendo as consequências, ela manteve o bebê escondido no celeiro. Mas um dia, quando Maria preparava a comida, o bebê engasgou com uma palha e morreu. Os locais acreditavam que ela havia matado o próprio filho. Ela foi acusada de bruxaria e foi presa. Uma bruxa e um pirata. Quer dizer que a Maria é o motivo disso tudo ter acontecido? É sim. Segundo as histórias, ele queria fazer fortuna para poder voltar e se casar com ela. E a Maria morreu na prisão? Ela escapou 3 vezes. E não conseguiram capturá-la? Não. Onde ela foi parar? Algumas histórias dizem que ela ficou com o tesouro. Isso é bem interessante. Mesmo se o Black Sam não sobrevivesse à viagem, ele instruiu os outros piratas a levarem o tesouro para Maria. E o que ela fez depois que fugiu da cadeia? Ela fugiu para as dunas e ficou esperando o Bellamy voltar. E onde exatamente fica esse lugar? Fica bem perto de onde o Ida acabou afundando, em Wellfleet, perto da praia de Marconi. Quer dizer, então, que ela estava lá? Provavelmente ela viu tudo. Uau! A pistola de Black Sam me trouxe à praia de Marconi para ver onde Maria Hallett vivia e onde o Ida naufragou. Há evidências intrigantes no livro Uma História dos Piratas, de 1724, considerado a principal fonte de informações da Era de Ouro da pirataria. No dia do naufrágio, Sam Bellamy navegou para o norte pela costa com outros 3 navios. Nos 2 meses anteriores, ele acumulou mais riqueza do que qualquer outro pirata na história. Ele estava a caminho de Maine, onde costumava fazer manutenção do navio. Quando o sol se pôs, veio a calmaria, antes de o nevoeiro tomar conta do mar e separar os 4 navios à meia-noite. Uma frente fria do Canadá se colidiu com uma onda de ar quente do Caribe, na região de Cape Cod. Ventos de 120 km por hora e ondas de 12 metros jogaram o Ida no banco de areia. Mas a questão é: Black Sam pode ter sobrevivido? Kathleen e eu conversamos com o historiador William Burke, que pesquisa Black Sam e o naufrágio do Ida há mais de 20 anos. Batia ventos de 120 km por hora. As ondas quebrando na praia. O lugar virou um caos. Destroços, corpos, tesouros. Eu mergulhei no ponto do naufrágio ontem. Ele fica ali naquela direção? Um pouco para fora, isso. O naufrágio foi a apenas 150 metros da praia. Então, muita gente viu o navio afundando. E a Maria devia estar em cima das dunas, olhando o navio afundar. Caramba! Então, gente, aqui pode ser o lugar onde ficava a
cabana da Maria Hallett. Quanto tempo eles ficaram sem se ver? Ele passou 1 ano e meio no mar. Tem registro de que eles planejaram fazer alguma coisa quando ele voltasse? O parceiro dele foi pro Maine. Mas o Bellamy queria voltar para Cape porque ele vinha buscar a Maria. E por que Maine? Porque eles costumavam ir para lá para limpar os navios. Talvez então o Black Sam quisesse passar aqui para pegar a namorada e levar ela para Maine. Os navios passam por aqui, geralmente? Não tem nenhum porto por aqui, porque estamos de frente para o leste. Os navios sempre passam por aqui, mas eles navegam mais 30, 40 milhas para conseguir dar a volta em Cape até o próximo porto. Então é só uma passagem para as embarcações. Olha, não está claro por que um capitão experiente passaria num lugar tão perigoso. Isso. Isso não faz sentido. Eu tenho uma teoria. Diga. O navio afundou perto da praia. Tão perto que os mergulhadores iam nadando até o naufrágio. Entendi. Eu acho que as autoridades sabiam que o Black Sam tinha roubado aquele tesouro todo. Se ele realmente armou isso e encenou a própria morte, é por isso que ele plantou a pistola num outro pirata. E se o Sam Bellamy sobreviveu? Eu acho isso possível e seria incrível. Seria o final perfeito. A gente sabe que o resto da frota dele foi para Maine. Foram costeando. Foram costeando. Ele também pode ter ido. Nesse momento, eu tô indo para a região costeira de Maine para tentar entender se o Sam Bellamy escapou para cá com o tesouro. A tripulação de Black Sam navegava para Maine. E segundo o livro Uma História dos Piratas, ele veio fazer manutenção no navio e foi visto aqui, na mesma época do naufrágio. Nossa. Essa estrada termina no mar. Meu primeiro contato é Marcos Librizzi, professor na Universidade de Maine e especialista em histórias e lendas locais. Aqui fica tão diferente com essa neve toda. Marcos quis se encontrar na floresta e me pediu para não revelar o local. Toma, para você se proteger. Muita gente vem caçar por aqui, então a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos lá. Vamos, é por aqui. O Marcos quer mostrar uma coisa para provar, que o Black Sam esteve aqui. Esse colete laranja não é muito a minha praia não, viu, Marcos? Eu tenho quase certeza que a gente está no lugar certo. Não é muito mais longe daqui, não. Eu acho que é aqui. Tá vendo? Essa é a maior rocha do lugar. É uma rocha errática glacial. Cuidado que essa pedra é super escorregadia. Mesmo depois de limpar, ainda fica bem sutil. Espera aí um pouquinho. Uau, olha isso, cara. Tá parecendo um navio pirata. Mesmo depois de limpar, ainda fica bem sutil. É um desenho muito antigo. Eu estou procurando evidências de que o Black Sam Bellamy sobreviveu ao naufrágio de seu navio pirata e escapou. A descoberta de uma múmia no fundo do mar me levou às florestas de Maine. Espera um pouco. Uau! Olha isso, cara. Tá, tem um mastro Uau. aqui e tem outro mastro aqui. Isso é um navio no topo do mastro? Exatamente. Tá parecendo um navio pirata. Quem quer que tenha feito isso ou viu um navio ou estava a bordo. Essas imagens, não importa onde foram feitas, são propriedades dos descendentes daqui, do povo nativo dessa região. Tudo isso aqui foi entalhado com ferramentas de metal. Eles não possuíam metais até conhecerem os europeus. Então, as ferramentas surgiram através de comércio. Isso foi feito na mesma época, no mesmo ano em que o navio do Sam Bellamy chegou a Machias. Pelo visto, é bem isso que está mostrando aí, não é? Os nativos norte-americanos devem ter gravado essa inscrição. Mas com centenas de baías e ilhas, Maine possui mais de 8.000 quilômetros de costa. E a próxima questão é: onde o navio foi visto? Eu quero contar a minha teoria para o Marcos. Eles encontraram uma múmia no naufrágio do Ida. Eles comprovaram que essa múmia não é a múmia do Sam Bellamy. É isso. Você acha que tem alguma chance do Sam Bellamy
ter sobrevivido ao naufrágio? Eu acho que é muito plausível que ele tenha conseguido escapar. Marcos, eu quero que você explique para mim como a cidade de Machias era há 300 anos. O estado do Maine possui 8.000 quilômetros de costa, com uma porção de baías, afluentes e diversos lugares escondidos, então era perfeito para os piratas. Tá, mas acontece que o litoral do resto do estado também é todo recortado. É verdade. Bom, vamos analisar essa região do ponto de vista histórico. Entre as colônias inglesas e as colônias francesas, havia muita animosidade. Então, o que acontece é que essa região inteira era praticamente uma terra de ninguém, uma zona desmilitarizada entre os ingleses e os franceses. E já que a cidade ficava no meio dessa região, os europeus acabavam evitando se assentar aqui. Por isso era o lugar perfeito para alguém se esconder. Antes da Revolução Norte-Americana, os piratas foram uns dos primeiros rebeldes a enfrentar a colônia britânica. O próprio Bellamy assumiu a missão de roubar dos ricos para dar aos pobres e evitar as autoridades britânicas a qualquer custo. Eu não sei se o tesouro que está sendo descoberto hoje, no naufrágio do Ouida, era todo o tesouro do Sam Bellamy ou só parte dele. Por acaso você colocaria todos os ovos em uma única cesta? Existem diversas histórias e lendas sobre o Sam Bellamy ter vindo aqui e enterrado o tesouro no fundo do rio Machias. E era bastante comum o povo local ir lá no rio procurar o tesouro, mesmo antes de haver detectores de metal. Essa prática costumava fazer parte do folclore de toda a lenda da região. Aqui em Machias? Exatamente, no rio Machias. Onde esses relatos antigos dizem que foi, a geografia corrobora. Olha, isso é exatamente o que eu quero ver. Sabe o que essa história me lembra? O quê? Isso me lembra Cape Cod todo dia antes de 1984. Porque ninguém tinha histórias e lendas do Ouida, mas ninguém tinha encontrado o navio. Exatamente. Ninguém acreditava que era verdade, até o Barry mergulhar lá e encontrar o Ouida no fundo do mar. É isso mesmo. Onde há muita fumaça, meu amigo, é certeza que tem que ter fogo. As descobertas do Barry me fizeram entender que os locais possuem as respostas para o mistério. Chris Sprague passou a vida inteira em Machias. Ele vem procurando em um local chamado Pothead e acredita estar a poucos passos de uma grande descoberta. Essa já é a 8ª vez que eu vejo neve na vida. Volte amanhã. Vai ter mais neve para você. Esse lugar fica a 4 quilômetros da Baía de Machias, na região onde Bellamy foi visto pela última vez. Você procura esse tesouro há quanto tempo? Foi meu pai quem me deixou interessado na história. Na minha opinião, eu não acho que o Sam Bellamy perdeu tempo enterrando o tesouro. Ele não planejava ficar nessa região. Eu acho que o plano dele era colocar o tesouro no navio depois de limpar o casco. Mas eu acho que quando ele veio aqui, teve a ideia, esse lugar pode virar o paraíso dos piratas. O tesouro está a bordo. Eu volto depois. Em relação a adernar o navio, ele pode ter adernado o navio e empilhado o tesouro na praia. Faria mais sentido do que esconder. Adernar é o processo de virar a embarcação para limpar e consertar o casco. Para movimentar um navio tão grande, a tripulação teve que descarregar a carga na praia, deixando os tesouros expostos. É por isso que os piratas costumavam construir fortes provisórios e montar as armas durante o adernamento. Imagina fazer essa caminhada com um saco de ouro nos ombros. Se você quebrar algum osso, eu te ensino a fazer um torniquete. Estamos procurando aqui porque o Chris acredita que esse era o ponto perfeito para Bellamy proteger seu navio e construir um forte. Os detectores de metal estão ligados. Você procura desse lado, da encosta, e eu procuro no outro lado. Tá bem. Se achar alguma coisa, não cava, me chama primeiro. Sem problemas. O Chris quer encontrar o tesouro que procurou a vida inteira. Eu quero qualquer sinal do destino de Bellamy. Eu não achei nada, por enquanto. O detector faz esses barulhos estranhos, mas não tem ferro ou metal perto da superfície. Porém, significa que vai apitar bastante quando encontrar alguma coisa.
Chris! Oi, Chris! o que foi? Achei alguma coisa. Chris! O que foi? Achei alguma coisa. Sério? Eu estou na costa de Maine, com Chris Sprague, que passou a vida inteira procurando o tesouro do pirata mais rico da história, Sam Bellamy. Aqui. É difícil cavar. O solo congelado. Peguei. Pegou? Sim. Munição de espingarda. Um estojo de munição. É bem velho. O que você acha? Esse é o tesouro que a gente encontrou Um hoje. pedaço de bronze. Esse cartucho vazio tem menos de 100 anos. Então, não é do Bellamy. O tesouro só pode estar aqui. Com certeza. Mas onde? Bom, pela minha experiência, um local privilegiado é sempre privilegiado. Estruturas novas são construídas por cima das velhas. Tem algum forte por aqui, num ponto favorável para o navio? No Fort O'Brien, nós vemos muitas estruturas feitas com terra. Estruturas feitas com lama, pedras e outros materiais naturais são a fundação de qualquer forte de defesa. E se Sam Bellamy construiu um forte, vamos lá, provavelmente outros foram construídos por cima. O tempo imprevisível da Baía de Machias nos pegou de surpresa. Por que o clima em Maine é assim? A forte nevasca me fez perceber que eu me sinto mais confortável no meio de uma tempestade de areia. Como é que vocês sobrevivem aqui? Antes de explorar o Fort O'Brien, eu quero saber se é possível o enorme Ouida, de 100 pés de comprimento e 300 toneladas, ter atracado aqui. Por causa do canal estreito e das margens acidentadas, a correnteza na Baía de Machias é forte e perigosa. Para que lado fica? Subindo o rio. Se prestar atenção na maneira como é a costa aqui, é bem recortada. Quando a maré desce, sobra um monte de lama. As pedras ficam expostas. Dá para ter uma ideia de como a costa influencia. A maré afeta bastante essa região toda. Há vários lugares para atracar, dependendo de como for o barco. Alguns lugares não dá para parar, em outros o calado é maior, em outros o fundo é todo de lama. Esses são alguns dos cais antigos da região. As fábricas de sardinha enlatada usavam esses cais para atracar os navios. Esses cantinhos escondidos são perfeitos para os navios piratas. Com certeza. Sim. Qual é a profundidade da água aqui? Nesse ponto, eu acho que com maré baixa deve ter 6 metros de profundidade no canal. Mas com maré alta deve chegar a 10, 11 metros. É o suficiente para um navio pirata. É suficiente. Sim. Quando a maré desce aqui, o canal não fica reto desse jeito. Tem um monte de sequências de curvas. E quando uma embarcação chega aqui, ela passa por 2 rios que se convergem em um. E o canal fica traiçoeiro quando a maré está descendo. Quando a maré começa a descer e o nível da água cai, não tem como passar com um navio. E quando a maré sobe, dá para passar com um navio, mas não dá para voltar. A vazão de água é forte demais. Essa é a parte rasa, né? Eu passei num banco de areia. A gente tá na lama. Você pode ver pela A lama. água desce bastante. Você viu que o hélice raspou no fundo aqui e parece que a gente tá no meio do rio. Mas não estamos. Tem um monte de bancos de areia perto da superfície. Tem que tomar cuidado quando chega com um barco. Não precisa muito para encalhar. Eles tinham que saber o caminho certo por aqui. O canal é estreito. Eles deixavam um homem na frente do navio com uma vara longa para medir a profundidade. E se o corpo de água não estiver no mapa, você tem que saber navegar. Os documentos que temos mostram que o Sam, o Black Sam, adernou o navio em torno de 4 quilômetros ao norte do rio. Sabendo que adernar o navio significava esvaziar tudo que tem dentro dele, então uma dessas costas tem o tesouro do Sam Bellamy em algum momento. E a gente vai torcer para ter sido aqui. Bem ali. O que a gente precisa medir é a profundidade da água bem perto da costa. Eu trouxe uma furadeira à prova d'água para ver se esse trecho da baía tem mais de 6 metros de profundidade.
o calado necessário para o Idagali atravessar. Vamos ver. 3 metros. 4 metros. 7,60 metros de profundidade. Há bancos de areia e grandes variações de maré aqui. Mas bem nesse ponto, tem mais de 7 metros. Vamos lá, capitão. A próxima parada é o Forte O'Brien. Pela minha experiência, fortes sempre possuem algumas histórias escondidas. Eu espero que a história desse forte inclua Sam Bellamy. Essas estruturas foram feitas pelo homem. A questão é, quem construiu primeiro? O que a gente está vendo é tudo o que sobrou desse forte. Ele foi construído na Guerra Civil, tá certo? Correto. Mas esse foi o local de outro forte na Guerra da Independência, é isso? Isso. Foi construído antes disso. E por que exatamente aqui? Porque é um local privilegiado. É uma parte do oceano com uma baía abrigada. E apesar de ser grande, essa baía é suficiente para assegurar as ondas grandes que vêm do mar aberto. Então, é um ponto abrigado, seguro. Quanto mais você diz como esse lugar é estratégico, mais eu fico pensando que havia um forte aqui na época da Guerra Civil. E também havia um forte na época da Guerra da Independência. Então, será que não havia um forte antes desses fortes? Você faz perguntas boas. Eu acho que você tem razão. O naufrágio. Apesar deles estarem encontrando o tesouro, você ainda acredita que o tesouro do Sam Bellamy está aqui? Sem dúvida, está. 22 toneladas de ouro e prata. Aqui foi o último lugar onde ele atracou. O Barry Clifford encontrou algumas coisas, mas você viu que não é um tesouro grande. Ele também está procurando aqui. Não posso falar isso abertamente. Mas se procurar debaixo desse forte... Aqui é um parque estadual. Nós não podemos cavar o solo de um parque estadual para procurar um tesouro. Eu não quero saber do lado legal, Chris. Você procurou debaixo desse forte. O dia tá bonito, não acha? Tudo bem, é o suficiente. Eu já entendi, você não precisa falar mais nada. Eu comecei essa investigação porque suspeitava que Black Sam não afundou junto com o navio em uma forte tempestade. Arqueólogos costumam compartilhar informações entre si. Mas com um tesouro de milhões de dólares em jogo, as pessoas daqui não revelam muita coisa. A cidade de Machias fez um papel fundamental na história de Sam Bellamy. As evidências que eu descobri em Cape Cod e aqui em Maine me convenceram de que Black Sam fugiu para cá e trouxe boa parte de seu tesouro. Foi uma lenda local de Cape Cod que levou Barry Clifford à descoberta do navio naufragado de Sam Bellamy. E eu acredito que se os locais seguirem as lendas, eles irão encontrar o tesouro desaparecido e desvendar o destino de Sam Bellamy. Então todo mundo que tem procurado por esse tesouro, além de estar procurando no lugar errado, está procurando a coisa errada. E é por isso que eu acho que o tesouro não foi achado. Ai, meu Deus! Olha isso! Josh, você tem que vir aqui! O que você achou? Uma moeda! Se segura, pessoal! Tem coisa aqui, hein? Isso é uma arma? Cuidado! A pedra! A pedra solta! Cuidado! Histórias de tesouros inspiram escritores, sonhadores e aventureiros. Mas os maiores tesouros moldam o destino de nações. O tesouro perdido da Escócia é um desses tesouros. 6 arcas, que juntas somam cerca de 35 mil moedas de ouro. Valor atualizado, dezenas de milhões de dólares. O ouro seria usado para financiar o Levante Jacobita de 1745.
uma rebelião escocesa contra a Inglaterra, liderada pelo príncipe Carlos Eduardo Stuart. Mas o tesouro chega tarde demais. A guerra está perdida. Os rebeldes em fuga enterraram ouro em algum lugar das Highlands escocesas. Mais de 250 anos depois, ainda está desaparecido. Agora, um historiador de renome internacional tem uma pista revolucionária. Ruínas inexploradas, compatíveis com relatos de onde o ouro foi escondido. E um famoso explorador descobriu um mapa que aponta um esconderijo perdido que pode guardar o tesouro. Então, a infame fortuna seria real ou somente uma lenda? Estou indo para as Highlands, em busca da verdade por trás do tesouro dos rebeldes. Meu nome é Josh Gates. Olha! Explorador, aventureiro, é aqui mesmo! E um cara que sempre acaba em situações muito estranhas. Com formação em arqueologia e paixão pelo inexplicado, eu viajo até os confins do planeta, investigando as maiores lendas da história. Ah, vamos nessa! Começa agora, Rumo ao Desconhecido. Minha caçada pelo ouro perdido da Escócia começa perto de Inverness. Bem-vindos a um belo dia de verão aqui nas Highlands. Um reino romântico de clãs, castelos, campos enevoados e lagos sem fundo. Há muito tempo, esse é considerado o centro espiritual da Escócia. E as tradições orgulhosas do povo que vive aqui podem ser vistas do outro lado das montanhas, em uma competição um pouco diferente. Highland Games, um concurso que data de mais de 1000 anos e acontece até hoje para homenagear a alma da Escócia. De acordo com a sabedoria local, os primeiros jogos foram realizados por chefes de clãs para escolher os seus guerreiros mais fortes. Atualmente, os melhores dançarinos da Escócia também se apresentam, não só os melhores. Muito bem! Bem-vindos a mais uma edição dos Highland Games. Vestido como um figurante da série Outlander, eu me misturo aos festejos dos jogos. Bom, eu tô aqui com meu colete, minhas meias altas, com a faca que se chama Sgindub e, é claro, a minha Sporran. É uma bolsa de couro escocesa que serve para guardar o celular. Depois de fazer uma postagem, eu vou curtir o restante das festividades dos Highland Games. Esse aqui é o melhor acessório do meu kilt. Essa é a Lily. A Lily é uma linda corujinha. O que a Lily come todo dia? Meio coelho e 5 pintinhos. Meio coelho e 5 pintinhos? Isso mesmo. É, a Lily é um monstro. Não vai fazer cocô em mim, a roupa é alugada, tá? Durante séculos, a Escócia foi governada por clãs, e cada chefe de clã era responsável pelo seu mini-reino, representado por um brasão e pelo tartan, uma lã xadrez. Nessa barraca tá rolando uma briga de clãs, que é meio diferente do que a gente vê lá no nosso país. Bom, todos os grandes clãs escoceses estão aqui. Nós temos o clã MacDougall, o clã MacDonald, que é famoso pelos sanduíches de baixo custo. O clã MacLean também, famoso pela vitória no Nakatomi Plaza. O cara do Duro de Matar. Eu não sei muito sobre clãs, eu vou me informar melhor. Vou até o estande da ancestralidade para tentar identificar a qual clã corresponde o meu tartan. Eu tô com uma crise de identidade aqui. Eu não Quem sei. sou eu? Vamos ver. Lamont... Não. Não é. Acho que não é igual. Olha, eu acho meio estranho, mas eu acho que eu correspondo à toalha da mesa, tá? Bom, eu... O tartan novo É Gates. o novo xadrez Isso, Gates? o clã Já dos virou Gates. moda. Ah, obrigado, viu? Desculpe pela demora, hein? Saúde. Que é isso, sem problema. Saúde. Eu quero fazer parte do clã Cameron, como faz? Eu quero fazer uma inscrição. É mais do que bem-vindo. O clã Cameron tem a birita, eu tô dentro. De volta ao campo, não demoro muito tempo para perceber que cada evento nos Highland Games basicamente envolve jogar alguma coisa muito pesada. O martelo escocês,
um peso bem grande por cima de uma barra e o infame lançamento de poste, em que os competidores tentam virar uma tora do tamanho de um poste de energia enquanto a lançam. É tão difícil quanto parece. Mas isso nunca me impediu. Tudo bem? Vamos para mais uma tentativa. Você consegue, Josh. Tá, vamos lá. Vamos apoiar. Será que alguém tem um frasco de analgésicos? Eu acabei com as minhas costas. Depois de aprender um pouquinho sobre as tradições escocesas de raízes profundas, eu tomo algumas aspirinas e viajo 160 quilômetros até um trecho remoto de praia nas Highlands Ocidentais. Eu tô aqui para conhecer o Gregor Ewing, um especialista de destaque sobre o ouro rebelde perdido e sobre o príncipe que se destaca na lenda. Bom, vamos começar pelo básico. Quem é esse cara? Por que Belo Príncipe Carlos? Bom, ele era um homem jovem, tinha 25 anos de idade. E ganhou esse apelido em Edimburgo. As meninas olhavam pra ele e falavam, olha que belo príncipe. E então... Ele era um cara bonito. O apelido pegou. E quem era ele na família? Então, o que aconteceu é que Jaime II, que era o avô do príncipe Eduardo, foi deposto do trono da Inglaterra. Bom, esse levante é como um Game of Thrones da vida real, mas com muito mais personagens e menos dragões. Então se prepara. É 1603, e a Escócia e a Inglaterra se unem sob o comando de Jaime Stewart, rei dos escoceses. O trono passa para seu filho, Carlos I, mas ser rei subiu a cabeça e ela prontamente foi cortada. E as coisas só pioraram a partir de então. Seu filho, Carlos II, é rei só no papel, mas esse cara, Oliver Cromwell, que poderia ser o Tywin Lannister de Game of Thrones, detém o verdadeiro poder. Carlos II morre de repente. Alguns dizem que ele foi envenenado, deve ser a maneira preferida de matar reis por algum motivo. E seu irmão Jaime II assume o trono. Jaime pode usar uma peruca heavy metal, mas é católico, o que significa que a igreja da Inglaterra não gosta muito dele. Então, em 1688, ele leva um chute e é deportado para a França. Até mais, divirta-se e aproveite os croissants. Apoiadores do rei exilado passam a se chamar de jacobitas e lançam uma série de rebeliões fracassadas. Avança até 1745 e é aqui onde entra o nosso homem, o Belo Príncipe Carlos. Ele é neto do rei exilado e viaja da França até a Escócia para coordenar um esforço final e recuperar o trono da família. Ufa! E não se preocupe, eu não vou fazer perguntas depois não, tá? Então ele chegou aqui e o que ele queria fazer? Ele tinha um exército apoiando? Ele chegou em um único barco, só com 7 seguidores. Então era um cara que queria invadir o Reino Unido, só com 7 apoiadores. Ou ele era maluco, ou o cara tinha um plano. Ele tinha um plano. Ele estava se comunicando com os chefes das Highlands e esses chefes ainda enxergavam os Stewarts como os legítimos monarcas da Escócia. Muitos desses chefes de clãs sentem que a Inglaterra está acabando com os direitos da Escócia. Então eles se reúnem para apoiar o Belo Príncipe Carlos, convencidos que ele será um rei melhor para a Escócia. Eles criaram um exército e marcharam bem rápido. Tomaram a primeira cidade grande por onde passaram, Perth. Tomaram Edimburgo, a capital da Escócia. Eles tomaram Edimburgo? É. Uau, ele estava indo bem, Ele estava indo bem. Continuaram avançando e chegaram até Derby, a 240 quilômetros de Londres. Então eles chegaram na porta do trono mesmo? Chegaram na porta. Mas foi o mais longe que os chefes das Highlands chegaram. O príncipe Carlos promete aos chefes dos clãs que eles terão apoio financeiro e militar dos franceses. Um acordo que ele fez enquanto ainda estava no exílio. Mas a ajuda essencial ainda não chegou e, em vez de seguir adiante, Carlos é forçado a recuar. Os rebeldes batem em retirada até Inverness, com os ingleses os perseguindo. Eles se enfrentam na brutal Batalha de Culloden. Dizimados por um exército maior e bem mais equipado, 1.500 Highlanders caem em menos de 1 hora. O levante é oprimido. O príncipe Carlos e suas tropas fogem por suas vidas. Caçado pelos ingleses, Carlos passa 6 meses em fuga, em zigue-zague pelas Ilhas Hébridas exteriores. De alguma maneira, ele evita ser capturado em um jogo de gato e rato pelas fronteiras mais remotas da região montanhosa da Escócia. Depois da derrota na Batalha de Culloden, Carlos fugiu pelas Highlands e pelas ilhas da Escócia. Eu refiz o caminho todo, passo a passo, cada passo da jornada. Você seguiu a rota inteirinha? Foi, eu segui sim. E quanto você percorreu? Foram mais de 800 quilômetros. E você não se cansou nem um pouquinho? Bom... Era só uma piada. Eu não conseguiria tanto, esquece. 800 quilômetros...
É muito... Ah, desculpa, eu tô fora de forma. 2 semanas após a Batalha de Culloden, enquanto o príncipe e seus rebeldes estão espalhados e fugindo para salvar as suas vidas, o ouro prometido pelos franceses finalmente chega. Tarde demais para salvar o Levante. 6 grandes arcas de ouro foram desembarcadas aqui nessa mesmíssima praia. Literalmente aos nossos pés. Aqui mesmo, Bem aqui. É isso aí. E nessas arcas tinha 35 mil moedas de ouro, moedas Luís de ouro, cunhadas com o retrato da cabeça do monarca. Hoje, essas moedas valeriam dezenas de milhões de dólares. Tá legal, eu gostei disso. Então, pra onde a gente vai? Eu acho que eu tenho uma ideia de onde podemos achar esse ouro. Sério? Sério. Estou nas Highlands com o historiador Gregor Ewing, procurando pelo ouro perdido da Escócia. Em 1745, os rebeldes escoceses, chamados Jacobitas, tentaram tomar o trono da Grã-Bretanha para o príncipe Carlos Eduardo Stuart. Mas o Levante é sufocado e o príncipe foge. Então, seus apoiadores escondem o seu baú de guerra. 250 anos depois, ele ainda está desaparecido. Hoje, essas moedas valeriam dezenas de milhões de dólares. Tá bom, gostei disso. Então, pra onde a gente vai? Quer saber? Vamos pegar um trem. Vem comigo. Um trem? É. Ah, eu gosto de trens. A nossa busca pelo ouro perdido continua a bordo do Jacobite, um clássico trem a vapor que vai até Fort William. Confesso que existe uma magia em viajar sobre trilhos. Esse trem aqui é lindo. Parece familiar pra você? Olha só, é bem familiar pra mim. Porque ele é o Expresso de Hogwarts. Esse é o trem do Harry Potter. Você jura? Eu nem sabia disso. Nem estava preparado. Tá, só um pouquinho. Agora que eu já te conheço bem, pode me arranjar um café? Fácil, deixa comigo. Espresso Patronum. Tá na mão. Voltando ao mundo real, a locomotiva passa por um trecho das Highlands que foi solidária aos rebeldes, e onde Carlos e o ouro podem ter se escondido. Tá, pra onde a gente tá indo? Estamos indo pro Lago Arcade. Lago Arcade? É pra onde achamos que o tesouro foi levado. E por que achamos que o ouro foi pra lá? O ouro foi levado pra lá porque era um lugar remoto, um local que naquela época não estava cheio de soldados do governo. Murray de Broughton estava lá e era responsável por toda a entrada e saída de dinheiro durante o Levante. Então era um lugar seguro que estava sendo guardado pelo tesoureiro do príncipe? Isso. Como a gente sabe disso? A evidência que temos para isso está escrita num livro, e esse livro conta a história da rebelião. Tem um relato do próprio Murray de Broughton do que ele fez com o dinheiro. Tá, ele diz enterrado perto da cabeça do Lago Arcade, para onde a gente vai, do lado oposto a Calic. Calic é um lugar, né? É. Tá. Luíses de ouro, que são as moedas em questão. 15 mil deles. Isso seria metade do tesouro em um lugar? Seria sim. Olha, nunca se acha uma coisa dessas. Em todas as histórias de tesouros enterrados, nunca existe um relato de exatamente onde enterraram. Eu adorei. Legal. Mais chá e biscoitos. Vamos ficar ricos. A última parada do Jacobite é Fort William. Então pegamos um 4x4 e seguimos a trilha do Príncipe Carlos e do ouro até a beira do Lago Arcade, onde Gregor conseguiu que um barco nos levasse ao local descrito pelo livro. Ele também recrutou assistentes. Oi, pessoal. E aí, tudo bem? Eu vou bem. Vocês não perdem tempo, hein? Não, a gente tem que achar um tesouro. Beleza, então vamos lá, vamos achar o tesouro. Ô, Josh, eu trouxe o Derek e a Sharon McLennan porque são caçadores de tesouros de alto nível. Derek e Sharon descobriram o tesouro viking de Galloway, mais de 7 quilos de ouro e prata e o maior tesouro viking já desenterrado no Reino Unido. Tá, e quando vocês acham uma coisa dessas, conseguem ficar com ela? Infelizmente não. Não, ele fica em exibição no museu e o governo dá uma recompensa com base no valor de mercado do tesouro. Ah, para. Quanto vocês ganharam? Uns 3 milhões de dólares. O que é isso, cara? É sério? É. Você é louco? Então, de parabéns, inacreditável. Onde a gente pode achar esse tesouro? Fala Bom, nós sério. estamos indo nessa direção para tentar fazer a mesma coisa hoje. Tá, onde estamos agora? Estamos aqui no Lago Arcade. O livro que nós lemos dizia que 15 mil moedas Luís de ouro foram enterradas em frente a Calic. Calic, é isso Onde mesmo. é Calic? Calic fica aqui. Ah, tá bem aqui, ó, no mapa. É isso aí, Legal. é bem aqui. Então a gente vai atravessar. Tem uma praia aqui e esse é um lugar onde os barcos atracariam. É um tá lugar vendo? natural para atracar. É isso tá. aí. Beleza, pessoal? Todo mundo pronto Todos para achar o prontos, tesouro? vamos lá. Vamos. Bora, vamos lá.
Chegamos ao remoto canto oeste do lago, diretamente à frente de Calic. De acordo com o livro, o confiável tesoureiro do príncipe Carlos, um homem chamado de Murray de Broughton, desembarcou nessa mesma praia com quase metade do ouro, 15.000 moedas Luís de ouro. Poucos meses depois, Carlos passou algumas noites escondido nessa área antes de prosseguir. Escreveram no livro que foi aqui. Nós sabemos que o Carlos passou por aqui. É, sabemos até que quando Carlos esteve aqui, ele escreveu uma carta. Então ele não ficou só sentado numa pedra, ele teve algum abrigo. Sei. Deve ser alguma coisa. E, na verdade, quando eu fiz minha caminhada seguindo os passos do Carlos, eu passei por aqui e encontrei uma coisa que eu acho que pode ser uma grande pista. E ela tá bem ali em cima. Ai, meu Deus. É uma ruína. Olha isso. É aqui, pode ter sido nesse lugar. Esse lugar pode ter sido um esconderijo, né? Com certeza. Essa ruína é tudo o que restou de uma cabana de pedra do século XVIII. Ela pode ter escondido o belo príncipe Carlos enquanto ele fugia dos ingleses. E também pode ter sido uma espécie de cofre, onde os seguidores de Carlos guardaram o ouro. Podemos estar precisamente numa pegada do príncipe Carlos. É incrível. É muito bom. Sabe o que significa? Vamos procurar. Vamos acabar. Vocês dois estão certos. É. Vamos ver o que temos. Vamos lá. É. Bora começar logo. Nossa espécie. Nos dividimos para conquistar, lançando uma ampla rede para cobrir todo o terreno próximo ao possível esconderijo rebelde. É um alvo. Achou um? Achei. Mas já? É bem sólido, boa leitura. Beleza. O que é isso? Olha, estão vendo isso aqui? Parece uma espada. É, parece mesmo, né? Tem um formato muito louco. Será que é uma arma? Bom, como dá pra ver, isso aqui Isso, deve ter sido é. feito pra encaixar no alto de Sim, uma haste exatamente. de madeira, né? Pode ser uma arma, mas pode ser um tipo de ferramenta agrícola. Mesmo que seja uma ferramenta, ainda é do período, é uma boa história. Inacreditável, olha isso, logo no primeiro primeira minuto. cavada. Esses caras são muito bons. Olha isso, a gente nem começou direito. Olha, eu tô muito espantado. Isso nunca foi fácil assim. Uau! Foi a primeira peça. Vamos procurar mais. Beleza, vamos continuar. Bom, as construções daquela época eram feitas com essas pedras bem rústicas e não usavam nenhuma argamassa entre elas. Existem vários relatos de que as pessoas escondiam dinheiro e objetos de valor dentro das paredes das casas. Então, não vamos só escanear o chão, nós temos que escanear toda a estrutura. O detector disparou. Disparou forte? Com certeza, tá forte. Olha, vocês são uma dupla dinâmica. Sharon, a gente ainda não conversou sobre como vai dividir o tesouro quando achar. Mas eu não conto pra ninguém se você não contar. Beleza, olha só, gostei disso. Acho que a gente tá fazendo uma sociedade secreta aqui. É assim que as pessoas são mortas. Opa, tá aqui. É isso. O que será isso aqui? Pra mim, a princípio, parece, à primeira vista, acho que é um cadeado. Só por esse formato redondo aqui, sabe? É. Parece um tipo de ferro. É, dá pra ver nessas camadas diferentes aqui, que é o que chamavam de ferro fundido naquela época. Aham. Pode ser uma tranca de porta, pode ser uma... Sei lá, a tranca de uma arca do tesouro? Se isso é mesmo uma tranca, eu acho que vale a pena procurar por aqui. Eu diria que, na verdade, esse lugar é muito difícil de escanear. De longe, parece que tudo tem uma grama perfeitamente cortada, mas quando a gente chega perto, a gente percebe que a vegetação está bem alta. Então é difícil usar os detectores e quando a gente acha um alvo, é difícil cavar no meio das raízes, né? Não é tão fácil quanto parece.
Enquanto continuamos a usar os detectores de metais no suposto esconderijo rebelde, encontramos mais evidências de habitação. Tem alguma coisa aqui. Cerâmica. Ah, achamos cerâmica. É bem antiga. E tem um alvo de metal aqui. Dá pra tirar com cuidado, pedaço por pedaço, e ver o que é. E achar o metal que tá por baixo. Faz A parte mesma do mesmo peça, recipiente. Oh. Tem alguma coisa aqui. Pesado, acho que é de chumbo. Tem um formato bem definido. Dá pra ver que parece que tá meio quebrado aqui, ó. Parece que é do século XVIII, do período jacobita. É um cabo ou uma aba? É. Opa! Olha isso. É o resto da peça. Tá vendo? É uma colher. Inacreditável. É o tipo de coisa que a gente encontra em um museu. É, com certeza. Cara, que legal. É como se um quadro fosse pintado agora. O que se indica é que essa cabana deve ter feito parte das expulsões das Highlands. Foi quando os soldados ingleses chegaram e expulsaram as pessoas, as famílias que viviam aqui. Após a rebelião, os britânicos apertaram cerco contra a Escócia. Soldados percorriam o interior do país, prendendo rebeldes escondidos em cabanas como essa. Promulgaram leis proibindo o uso do tartã e de gaitas de fole. Essas medidas duras quase destruíram a cultura das terras altas e levaram à imigração em massa de escoceses para o restante da Europa e para o Novo Mundo. Cara, isso é muito louco. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Josh! Achou alguma coisa? Você tem que vir aqui. Peraí, tô indo. O que você achou? Uma moeda. Olha isso! Estou perto do Lago Arkeig, procurando o ouro perdido da Escócia, uma arca do tesouro multimilionária que tinha o objetivo de financiar o levante jacobita de 1745, uma tentativa de colocar o príncipe Carlos Eduardo Stuart no trono inglês. Após a sua derrota, os rebeldes enterraram o tesouro perto de um esconderijo nas Highlands. E podemos ter acabado de descobrir o local. Josh! Você tem que vir aqui. Já tô indo. O que você achou? Uma moeda. Fala Olha, sério? Uma moeda. Olha isso aqui. Que incrível. É uma Cartwheel Penny. Eu ia dizer isso, é uma Cartwheel Penny. O que é uma Cartwheel Penny? A Cartwheel Penny foi cunhada em 1797. Foi o único ano que foi feita. Essa aqui é uma. Então é de 50 anos depois que a rebelião jacobita acabou. Isso é uma moeda de 1797. Estamos no século certo, não é uma coisa boa? Um tesouro na minha mão. Pode não ser de ouro, mas ainda assim é um tesouro. Pode ficar com ela. Que isso, não precisa. Tá bom, obrigado. Nós continuamos procurando por horas, descobrindo artefato após artefato. Achamos um tipo de pá. É um tipo de corrente. E todos eles nos ajudam a moldar uma visão da vida durante a rebelião de Carlos. Derek, Sharon e Gregor voltarão para prosseguir com o seu trabalho. Quanto ao tesouro, pode haver um bom motivo de não conseguirmos encontrá-lo. Algumas pessoas alegam que ele foi movido do Lago Arkeig para outro esconderijo. Vou encontrar um explorador que acredita ter desvendado o segredo do destino do tesouro. Eu dirijo quase 260 quilômetros ao sul, até a cidade de Edimburgo. Atualmente, as ruas de Edimburgo parecem as mesmas de setembro de 1745, quando o príncipe Carlos e seus rebeldes tomaram a cidade sem disparar um único tiro. Caminho rumo a um trago no pub mais antigo da Escócia, o Sheep Head Inn. Os locais já se reuniam nesse bar mais de 100 anos antes do Colombo içar velas para o Novo Mundo. Eu tô aqui para conhecer o explorador, arqueólogo e especialista no assunto jacobita, Ashley Cowie. É um prazer. Senta aí. Como vai? Olha lá. Uau! Uhul! Uau! Cara, maravilha!
Enquanto a banda faz uma pausa, Ashley me conta como esse pub teve um papel importante na história do ouro perdido da Escócia. O Ship Heat, onde estamos agora, supostamente hospedou o príncipe Carlos por uma noite. Olha aqui. Ah, é ele! O Carlos esteve aqui então? Possivelmente. Onde estamos sentados. Olha, eu fui atrás da história no Lago Arkeig, nas Highlands. E muita gente acredita que o ouro estava lá. Você acha que estava lá? Eu acho que estava lá. Ele foi passado para as mãos de Cluny McPherson. E quem seria Cluny McPherson? Cluny McPherson é o braço direito e o general mais confiável do levante jacobita. Ele foi um dos maiores apoiadores do Carlos? O melhor amigo dele. E o que o McPherson fez com o ouro? Ele fugiu. Assim como muitos outros Highlanders sob domínio britânico, Cluny McPherson teve a sua terra, seu castelo e sua herança tomados. Cluny e o príncipe Carlos acabaram se escondendo juntos. No final, Carlos fugiu para a França, deixando o ouro com Cluny só por segurança. E o tesouro nunca mais foi visto. Ele se escondeu no centro das Terras Altas. E o lugar onde viveu com o tesouro por 9 anos acabou ficando conhecido como Caverna do Carlos. E onde fica essa caverna? Boa pergunta. Né? As pessoas procuraram por 250 anos. E eu te garanto, Josh, eu fiz uma descoberta que pode escrever o próximo capítulo dessa história. Tá bom. Em vez de contar, eu vou te mostrar. Para encontrar o ouro perdido, visitamos outro tesouro, a Biblioteca Nacional da Escócia, onde a pesquisa do Ashley rendeu uma nova pista chocante. Oi, Chris. Tudo bem? Esse é o Josh, esse é o Chris Fleet, o curador de mapas da Biblioteca Nacional da Escócia. É um grande prazer, senhor. E um mapa. É um mapa atual de parte das Highlands, mostrando o Lago Erich. Então essa é a área onde o Cluny McPherson botou o ouro, onde o Carlos se escondeu. Essa é a ideia. Exato, Josh. Essa é a região onde muitos historiadores acreditam que o príncipe Carlos visitou Cluny McPherson. Em algum lugar dessa área. Dá uma olhada aqui. Percebe alguma coisa? Eu percebo... Ah! A Caverna do Príncipe Carlos. Esse é o lugar onde o Carlos teria se escondido e onde o ouro estaria. Esse é o lugar, Josh. Então, se a gente for até a Caverna do Príncipe, vai encontrar uma caverna bem grande e um montão de ouro lá dentro. Você vai encontrar decepção. Nós vemos a Caverna do Príncipe Carlos no mapa, mas na paisagem não tem nada. Tá, então não tem caverna. O mapa está errado, Josh. Esse mapa? Esse mapa está errado. Tem outro mapa? Na minha pesquisa, eu encontrei um mapa que antecede esse. E Sei. ele mostra uma coisa extraordinária. Entendi. Pode mostrar, Chris? Posso sim. O Chris revela com cuidado uma joia rara da coleção do museu. Um grande mapa das Highlands Centrais de 1783. É um dos mapas mais legais que eu já vi. Que coisa mais linda. Essa é a costa leste da Escócia. Estamos indo para o oeste. Então, a área que queremos ver está aqui em cima, nesse canto do mapa, Josh. Isso. Mas eu quero que dê uma olhada nessa área. Está dando falta de alguma coisa nesse mapa? Sim, da caverna. Não tem citação. Não tá aqui. Não está aqui, não é? Em todo o lado oeste do lago, não tem nada. Então agora, eu quero que dê uma olhada na margem oposta do lago. No lado leste? É, tá vendo árvores aqui, não é? Olha só as letras minúsculas entre as árvores. Pode ler. O lugar onde o CS se escondeu. 1746. Vamos pensar em CS. O que significa? Carlos Stuart. Na mosca. É exatamente na margem oposta do lago. E o ano tá certo, 1746. Com certeza. É o Carlos. Tá olhando por um mapa do tesouro, Josh? Nossa espécie. Estou na Biblioteca Nacional da Escócia, a caça de pistas que podem levar à Arca do Tesouro, que pertencia ao príncipe Carlos Stuart. Em 1746, Carlos estava fugindo dos ingleses e se escondeu com a ajuda do seu leal general Cluny McPherson. Mapas atuais se referem a esse local como a Caverna de Carlos e o situam na margem oeste do Lago Erich. Vemos a caverna do Príncipe Carlos no mapa, mas na paisagem não tem nada. No entanto, o explorador Ashley Cowie descobriu um mapa antigo muito raro, que indica uma coisa notável na margem oposta. O lugar onde CS se escondeu, olha. Vamos pensar em CS. O que significa? Carlos Stuart. Com certeza. Está olhando para um mapa do tesouro, Josh. E o Ashley também descobriu um relato de qual seria a aparência do esconderijo em um livro escrito por jacobitas em 1747.
Esse volume aqui foi escrito por Donald MacPherson. Tá. E ele era irmão do Clooney MacPherson. E esse livro descreve não só onde o Carlos se escondeu, mas onde o Clooney guardou o tesouro. Sei. E o que ele diz? As árvores eram entrelaçadas com cordas. Toda esta trama ficava pendurada, como se fosse uma árvore grande, o que lhe deu o nome de gaiola. Bom, isso descreve uma espécie de telhado, algum tipo de cobertura. Mas é citada como gaiola. As versões originais estão descrevendo uma gaiola e os mapas modernos mostram uma caverna. Não seria um pouco demais, além de uma coincidência, se gaiola e caverna se referissem à mesma estrutura? Tá, então você acha que com o tempo, num telefone sem fio, houve um erro de transcrição no mapa? É, só precisaram de uma única falha e tudo o que veio depois mudou a descrição de gaiola para caverna, entendeu? Então todo mundo que tem procurado por esse tesouro na caverna do Carlos, além de estar procurando no lugar errado, está procurando a coisa errada. Isso mesmo, Josh. E é por isso que eu acho que o tesouro não foi achado. Munidos de informações que enganaram historiadores por séculos, eu e o Ashley vamos para o norte, a 185 quilômetros de Edimburgo, até o Lago Erich, onde nos encontramos com Emil Tenassi, um geofísico que possui ferramentas para nos ajudar a achar a gaiola de Clooney e o tesouro que pode estar escondido nela. Opa, e aí? Tudo bem? Tudo certo. Oi, como Esse vai? é o Josh. Josh, Emil, Opa, Josh. e aí, Josh? Emil, é um Muito prazer. Então, o Emil vai ser os nossos olhos debaixo da terra. Ele é especialista em Maravilha, imagens. adorei. E isso, se eu não estiver enganado, é um tanque. Ele vai fazer a gente chegar em qualquer lugar. A questão é, consegue dirigir? Olha, eu posso tentar. Legal, vamos lá. Não há estradas nesse trecho remoto do lago. Por sorte, nosso veículo especial não precisa delas. Se segura aí, pessoal! Uhul! Com tração nas 8 rodas e esteiras de tanque, superamos lama, água e pedras. Beleza, já peguei o jeito. De acordo com o mapa, o lugar onde CS se escondeu fica do lado leste do Lago Erich, vários quilômetros ao norte do nosso ponto de partida. Fica claro porque o Príncipe Carlos e Clooney MacPherson podem ter escondido o ouro aqui. É quase impossível chegar até ele. Esse é o lago. Que beleza. Lago Erich. É o máximo que o veículo consegue chegar. Legal, vamos a pé agora. Vamos lá. Pegamos o nosso equipamento e caminhamos pelos metros finais, até o penhasco que se ergue sobre o lago. A cada passo, a face de pedra fica cada vez mais íngreme, até ficarmos diretamente acima do local marcado no mapa como o lugar onde o CS se escondeu. Olha, eu não tô vendo como descer, Josh. Não, o penhasco vai descendo até o lago. Meu medo é que a gente passe pelo ponto do mapa onde tem que parar. Temos que dar um jeito de descer aqui. E se a gente ficar mais perto do lago, vamos poder chegar até o ponto marcado no mapa. Tá. Do jeito difícil? E tem outro jeito? Não. Pois é. Vamos lá. Para chegar ao lago abaixo e à área onde o Carlos, o Clooney e o ouro se esconderam, a gente precisa fazer rapel nesse penhasco. Tá pronto? Pronto, Josh. Me avisa o que tem na beira, hein? Nos vemos lá embaixo. Tá, boa sorte. Vai devagar. Legal. O que tem depois dessa pedra? Tem uma queda bem vertical. Parece que tem, sei lá, entre 15 e 25 metros. Tá bom, então vai devagar, hein? Ô, Josh, liberei o rapel. Bom, Emil, eu vou descer, daí a gente baixa o equipamento pesado e você desce em seguida. Por mim, beleza. Beleza, vamos lá. Aí, cuidado! A pedra! Ashley, tá tudo bem? Sério? Foi mal, rapaz. Te devo um pint. Um pint? Uma garrafa de uísque, isso sim. Agora eu tô bem na beira. Beleza.
Eu tô descendo até aí. Cuidado com as pedras, Josh. Tá bom. Beleza, desci. Corda livre. O cabo já tá aqui? Vamos lá. Tá, direto pro lago. Tá, tudo pronto para levar. Chegamos à área marcada no mapa como o local onde o Carlos Stewart se escondeu. Uma terra inóspita, que foi abandonada há séculos. Até onde a vista alcança, era tudo terra do Clooney McPherson. Se era tudo terra dele, será que ele não tinha um castelo chique em algum lugar? Assim que os jacobitas foram reprimidos, o castelo foi demolido. Ele ficou sem casa, ficou sem teto. O clã ficou sem casa. Ele perdeu tudo que tinha. Estamos procurando um lugar onde o Clooney pode ter vivido por 9 anos. A gaiola do Clooney. Vasculhamos a área em busca do lugar onde Carlos se escondeu e Clooney guardou o ouro. A famosa gaiola. Me parece que tem um riacho aqui, hein? É, tem razão. É um tipo de córrego. E é uma fonte de água, pelo menos. É verdade. E é um ponto de observação incrível. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. E olha essas pedras aqui. Parece que todas foram movidas. Tem quase uma linha delas. É mesmo. Ah, olha só! Certeza que foi construído, cara. A natureza não produz retângulos. Nossa espécie é capaz de esconder segredos milenares. Ela também é capaz. Estou nas Highlands escocesas, procurando um tesouro. Mais de 10 milhões de dólares em moedas de ouro, enterradas pelo príncipe Carlos Stewart e pelo general do seu levante, Clooney McPherson, nas margens do Lago Erie. E podemos ter acabado de encontrar as ruínas do seu esconderijo. Ah! Olha só! Certeza que isso foi construído, cara. A natureza não produz retângulos. É uma fundação. Nós podemos ser as primeiras pessoas aqui desde que construíram. Nós seguimos uma série de pistas do ponto que estava marcado no mapa como esconderijo do príncipe Carlos. E bem aqui, achamos a fundação de uma cabana que não está no mapa. Isso é incrível. É muito impressionante. Se essa for a fundação da gaiola de Clooney, nós solucionamos um mistério de 250 anos. E pode haver mais achados. Para farejar qualquer traço do tesouro que Clooney estava protegendo, Emil monta uma série de sondas que vão enviar pulsos elétricos através do solo, nos permitindo enxergar o que a Terra esconde. Ah, tá bom. Olha, Emil, você tem 90 metros de cabos ligados a 20 hastes de metal e a uma bateria. É isso. Não me parece seguro. É por isso que não é bom encostar nele enquanto está ligado. Bom conselho. A gente aperta esse botão aqui. Ao medir o tempo que a corrente leva para viajar entre cada sonda, ele é capaz de construir uma imagem virtual de qualquer perturbação no solo e revelar qualquer anomalia enterrada abaixo dos nossos pés. Bom, você já eletrocutou a Terra. O que ela te disse? Ela disse que aqui tem uma camada bem fina de solo. Tá, e quanto tem de solo antes de chegar na rocha? Uns 60 centímetros. Então, se alguém cavou um buraco aqui para enterrar alguma coisa, deve estar bem raso, né? Tá super raso. Tem aí algum alvo interessante? Eu diria que na frente da casa, onde o solo parece um pouquinho mais remexido, a cerca de uns 2,5 metros da parede. Eu acho que é onde a gente pode colocar o detector de metal para começar a sondar. Boa! Nós afunilamos a nossa área de busca a um local diretamente em frente às ruínas, onde o solo mostra sinais de ter sido remexido. Disparou! O ouro pode estar escondido bem abaixo dos nossos pés. Oh! Tem alguma coisa. Certeza que tem. E é metal, hein? Com certeza. Ah, olha só! Que é isso, rapaz? É exatamente como moldavam o cabo das espadas. Isso aqui seria o punho. Sei. Aí, isso era revestido com uma galhada e depois couro. É incrível. Bom, é uma relíquia de 250 anos, é uma relíquia jacobita. A última pessoa a tocar nisso pode ter sido o próprio Clooney. É verdade.
Sabemos que estamos em um local promissor, então cavamos mais fundo para ver o que mais tem enterrado aqui. Bati em alguma coisa, hein? É ferro. Só não sei o que é. De novo, é um pedaço de ferro moldado. Ou é uma arma, ou ferramenta, ou... Nós encontramos evidências de armas e ferramentas, sinais claros de habitação nessa cabana. Agora, só precisamos de uma arca do tesouro. Ah, meu Deus! É uma moeda! Não é uma moeda, olha só. É uma moeda! Não é, olha. É um botão. Ah, Tô falando, tem é um razão. botão. É um botão. Tá vendo essa coisinha verde aqui? Tô. É cobre. Ah. Era usado para se fazer botões. É um botão jacobita de cobre. Isso aí é um achado importante. A ideia de que alguém estava aqui usando isso centenas de anos atrás é incrível. O que você descobriu até agora, com certeza, já deve estimular um estudo de campo nessa cabana. Não é uma moeda de ouro, mas é um pedacinho da história. Ashley continuará investigando o que pode muito bem ter sido o esconderijo de Clooney e do Príncipe Carlos. Nós vamos embora, confiantes de que desenterramos parte de uma rede rebelde secreta, lançando luz sobre um período sombrio da história da Escócia. Ao chegar tarde demais para salvar o Levante, o ouro alterou o destino da Escócia para sempre, provocando anos de dificuldades. Forçadas a abandonar a sua terra ancestral por uma perspectiva melhor no Novo Mundo, mais pessoas de origem escocesa vivem nos Estados Unidos atualmente do que na Escócia. O príncipe Carlos morreu no exílio na França, mas seu nome e sua rebelião não foram esquecidos. Apesar da destruição que semearam, o príncipe e seu exército são vistos como patriotas. Hoje, em toda a Escócia, o espírito da sua revolta sobrevive. Coragem e determinação diante da adversidade. Uma atitude que eu descobri ser a verdadeira essência das Highlands. Versão brasileira. Vox